Olá, é bom ter você de volta. Aqui estamos diante de uma decisão da SDI1, no qual se interpretou a legislação do trabalho portuário avulso, notadamente quanto à necessidade, se em regime de exclusividade ou de prioridade, para a contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado. Trata-se dos embargos 52500, dígito 43 de 2007, cuja ementa traz que, em controvérsia que trata na Lei 8630 de 93, a jurisprudência do TST orienta-se pelo regime de prioridade de contratação dos trabalhadores no serviço de capatazia cadastrados no órgão gestor de mão de obra, sendo possível a contratação de trabalhadores não cadastrados se observada a referida preferência. Para as contratações realizadas a partir da vigência da Lei 12.815, o seu artigo 40, parágrafo 2º, confere exclusividade aos trabalhadores portuários avulsos, registrados nos casos de contratação para capatazia, bloco, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações, com vínculo empregatício por prazo indeterminado. Então, o que se resolveu nessa circunstância é de que o regime de trabalho portuário avulso é nesse esquema, de que o operador portuário contata o órgão informando a necessidade de determinado serviço, e o órgão define os trabalhadores que serão disponibilizados a esse operador portuário. E isso na modalidade de trabalho avulso, ou seja, o vínculo não se forma especificamente com o operador portuário e há apenas a prestação desse serviço. Entretanto, alguns operadores portuários podem optar pela contratação desses trabalhadores portuários com um vínculo empregatício por prazo indeterminado, ou seja, o contrato de trabalho padrão, especialmente para o trabalhador urbano. Entretanto, há uma contingência específica do trabalho portuário de que, na Lei 8.630, havia um regime de prioridade toda vez em que houvesse a intenção do operador portuário de contratar capatazes sob vínculo de emprego por prazo indeterminado. Ou seja, se o operador portuário pretendesse contratar capataz com vínculo empregatício por prazo indeterminado, ele deveria contratar o órgão, e caso o órgão não apresentasse nenhum trabalhador interessado, o operador portuário poderia ampliar essa oferta de trabalho para outros trabalhadores que não tivessem qualquer relação com o órgão. Entretanto, especialmente a partir da vigência da Lei 12.815, não só se tornou um regime de exclusividade, mas se expandiu esse tipo de regime para as outras atividades que caracterizam o trabalho portuário. Ou seja, toda vez agora, a partir da vigência da Lei 12.815, em que um operador portuário pretender a contratação de um trabalhador com vínculo empregatício por prazo indeterminado para as atividades que caracterizam essencialmente o trabalho portuário, ou seja, capatazia, bloco estiva, conferência em conselho de carga e vigilância de embarcações, essa contratação deve se dar entre os trabalhadores portuários cadastrados junto ao órgão. A dificuldade que sugere é de que algumas dessas ofertas de emprego pareciam não satisfazer os trabalhadores vinculados ao órgão, e os operadores portuários, ao invés de promover um aumento ou oferecer melhores condições nessa contratação com vínculo com prazo indeterminado, simplesmente tentavam proceder com a interpretação extraída desse regime anterior, da legislação antiga, ou seja, e que haveria simplesmente um regime de prioridade e limitado ao serviço de capatazia, ou seja, que bastaria informar o órgão e, passado determinado prazo, se o órgão não apresentasse qualquer tipo de trabalhador disposto a servir nesse vínculo de emprego por prazo indeterminado, o operador portuário poderia buscar essa contratação fora dos quadros do órgão. Entretanto, que se confirma nesse julgamento de que, especialmente a partir da vigência da Lei 12.815, essa contratação deverá se dar exclusivamente dentre os trabalhadores cadastrados no órgão e para todas as demais atividades relacionadas com o trabalho portuário, capatazia, bloco estiva, conferência e conselho de carga e vigilância de embarcações, não se limitando simplesmente ao serviço de capatazia, como se tratava na legislação anterior. Eu agradeço por poder ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho e ter assim uma melhor atuação perante os tribunais trabalhistas. Eu peço que você dê o seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Até mais!